Boa tarde, Mundo UFG está no ar e começamos hoje com o cenário da Covid-19 no estado. A plataforma Covid Goiás, feita por pesquisadores da UFG, traz atualizações diárias. Só que os dados oferecidos pelo ESUS, a fonte nacional, apontam um crescimento da pandemia aqui no estado. Já os dados estaduais falam numa queda no número de casos. São dois cenários diferentes, né? Como é que a gente consegue entender de fato o que está acontecendo? Exato. Bom, infelizmente é uma condição um tanto complicada, né? Ontem, a gente teve em discussão com os grupos e os pesquisadores que estão trabalhando com essas análises, e a gente observa o seguinte: é uma condição praticamente oposta, né? Da de 2 dias atrás, ou mesmo, né, com dados ainda do dia 3 de agosto, a gente está falando aqui com dados a partir de 4 de agosto, né, que é a última atualização na plataforma. Ou seja, os números ainda são bastante significativos, os casos, as confirmações de casos, né, da Covid, os casos diários, mas ao observar essa média móvel, né, quer dizer, a gente observar os registros, nós observamos, sim, uma queda. É difícil, a gente tem que entender o seguinte: eu ficaria entre os dois cenários. O ESUS, né, esse sistema do Ministério da Saúde, ele acaba acumulando também número de casos, ele acaba recebendo também com uma antecedência dos municípios. Então, o número de casos diários para o estado de Goiás são bastante expressivos, né? Estavam, né, bastante expressivos, né, nessa semana, já no início da semana. Tanto é que essa média móvel que a gente usa dos últimos 7 dias, e ela vai sendo atualizada diariamente, ela compara com os 14 dias anteriores, né? Ela demonstrava realmente uma condição de alerta, né? Uma condição, ela trazia ali, olha, um aumento. Porém, quando a gente vai olhar os casos, o número de casos publicados pela Secretaria Estadual, esses números realmente indicam uma queda. Tá? Para Goiás, por exemplo, tem uma variação de 38% para menos, né? Comparando o dia 4/8 com 14 dias anteriores. Essa média dos últimos 7 dias, né, incluindo o dia 4, e comparando esse valor com o valor de 14 dias atrás. Representa uma queda. Então, eu ficaria não com um aumento e nem com uma queda, eu ficaria com uma condição de estabilidade, para ser bem conservador. Essas informações são obtidas pelo número de testes feitos, então dependem da quantidade de pessoas testadas para a Covid-19 no estado. O especialista também chamou atenção para a ocupação de leitos de UTI, que continua alta em Goiás. E por isso reforçou que ainda não é o momento de deixar os cuidados de lado. A pandemia ainda não passou. E a própria pandemia alertou para o quanto precisamos ser mais sustentáveis. É uma questão de sobrevivência. A produção de energia limpa é um ponto essencial para isso. E o mercado, apesar de ter sido impactado pela crise econômica atual, parece já se recuperar bem e talvez até ganhe forças depois de tudo isso. De energia limpa no Brasil, ele é um mercado bastante desenvolvido, já bastante desenvolvido, principalmente porque grande parte da energia gerada no país já é de fonte limpa, já é de fonte renovável, que é a fonte hidrelétrica. Então, quando se fala em energia limpa, que é um movimento que o mundo inteiro vem passando, uma chamada transição energética, a substituição do uso de fontes não renováveis por fontes renováveis, em relação à matriz elétrica, o Brasil já é destaque nisso. Nós temos quase 80%, ou mais de 80% da nossa matriz oriunda de fontes renováveis. E nos últimos anos, outras fontes, como a solar e a eólica, vêm ganhando maior destaque, né, na nossa matriz, e também a biomassa. Essas fontes elas tiveram uma queda grande dos custos de investimento, então aumentaram a sua competitividade, elas se tornaram mais atrativas e consequentemente, aumentaram a participação na matriz elétrica brasileira. Apesar de ter 83% de energia limpa, nós temos muito para crescer e manter. Não digo, eu acho muito difícil chegar a 100% de energia limpa no país, mas a gente pode chegar a 90%. Esse é um número bastante interessante, colocando a gente como líder no ranking, né? A pandemia afetou sim o setor, afetou sim o crescimento do investimento nesses projetos, só que eles continuaram a existir e agora, na retomada, no pós-pandemia, que podemos definir assim, vai haver uma retomada desses projetos
E também, em paralelo a isso, nós temos percebido uma preocupação, uma crescente preocupação com temas de sustentabilidade que acontece dada a situação, dado o contexto da pandemia. Isso pode fazer com que mais pessoas, mais governos, empresas se preocupem com essa questão e passem a investir nesse tipo de projeto. Grandes empresas internacionais se interessam por produzir energia aqui no Brasil, não só pelo nosso potencial solar e eólico, mas também porque a nossa energia é muito cara. Nós temos vários problemas aí no setor elétrico. Vamos dizer assim, os dois principais são a questão da regulação. Nós temos uma certa instabilidade, uma certa insegurança jurídica, porque a nossa regulação ela é muito falha, ela apesar de estar sendo mudada frequentemente, sendo aprimorada, mas ela ainda não oferece segurança jurídica em alguns negócios, em alguns modelos de negócio. E nós temos também a situação das perdas técnicas, porque o nosso sistema é um sistema interligado e as fontes de geração, elas estão muito distantes, na maioria das vezes, do centro de consumo. Então, essa energia tem que percorrer um longo percurso, ela acaba sendo... existem perdas técnicas pelo caminho e também perdas não técnicas, que a gente chama, que infelizmente é uma questão cultural, que é a questão do próprio roubo de energia, da adulteração de relógios, gatos chamados, né? Então, hoje, mais de 20% da nossa energia aí, ela é jogada fora. E, no final da conta, vai para a fatura, né? O consumidor tem que pagar por isso aí. No próximo bloco, preço do ouro bate recorde histórico e a gente conversou com um especialista para saber o que isso significa para a economia. Já voltamos. Em plena pandemia, no mercado internacional, a onça do ouro, que equivale a mais ou menos 30 gramas, chegou a custar quase $2.000. Esse valor é um recorde histórico. E aí vem a pergunta, será que é um sinal de recuperação econômica no meio da crise? Na verdade, está mais para uma famosa palavra do mundo econômico, especulação. Essa valorização significativa já aconteceu antes, em outro momento de crise. Então a gente tem aí um movimento do final de 2018 até agora 2020, você tem uma valorização de 42% do preço do ouro. Você pegar ali a crise anterior, né, a grande moderação, também do final do ano de 2018 até o final do ano de 2011, você teve uma valorização do ouro de 133%. Aquela valorização naquela crise até foi maior do que essa que está agora. Mas o que é importante notar? Isso é atividade de especulação financeira. Não é mais do que isso, né? Naquela época, por isso que eu estou fazendo a comparação, naquela época, naquela crise, a diferença foi que não só o ouro subiu, mas todas as commodities internacionais negociadas nos mercados organizados também subiram. Petróleo subiu, alumínio, tudo subiu, né? Na pandemia, é só o ouro que está subindo, né? O alumínio, por exemplo, caiu 20% no mesmo período aqui, né? Do final de 2018 até agora, né? Agosto de 2020. O petróleo caiu quase 40%. O ouro só está captando o quê? A especulação. E aí vem a questão, existe otimismo? Por exemplo, essa valorização do ouro expressa algum otimismo para a economia? Pelo contrário, não expressa um otimismo para a economia. É porque as demais commodities de uso industrial largo estão perdendo preço, que fica mais nítido o que é a valorização do ouro. É simplesmente o que? Estamos fugindo do produtivo para especular financeiramente. Então, isso está acontecendo com o ouro, está acontecendo com as bolsas, né, de valores, com as ações. Por ser tanta especulação assim, seria algo confiável de se fazer, comprar ouro? Agora? Então, esse é outro ponto também, né? Veja só, o ouro, né?
O ouro é uma commodity, né? É um produto negociado nos mercados internacionais. Ele tem uma utilização na indústria, né? na eletrônica, tem uma utilização no setor de joias e tudo mais. Tirando isso, o ouro ele é importante pelo fator psicológico, que as pessoas acreditam que aquilo dá uma proteção. Se for pegar, ouro é um bom lugar para você pôr seu dinheiro? É um bom lugar para pôr o seu dinheiro como qualquer outro ativo foco de especulação. Sempre atento que o quê? Você pode pôr seu ativo, seu dinheiro nesse ativo, ele pode valorizar e pode ter uma queda brusca na sequência. Como ouro. Exatamente. Na internet tem tanta informação que às vezes fica difícil achar o que a gente realmente busca, né? Para ajudar nisso, na próxima segunda-feira começa o curso de produção de WebQuest da Pró-Reitoria de Graduação em parceria com a Faculdade de Letras da UFG. O foco é o uso da web na educação. As inscrições estão abertas. Olha só. Algo na rede hoje é bastante fácil, né? Nós todos sabemos, mas a gente tem aí um desafio. Esse desafio consiste em selecionar no menor tempo possível, entre aqueles milhares de resultados apresentados após a busca, aquelas ocorrências que vão atender às necessidades do usuário, né, com as informações reais, factuais e fidedignas. Esse curso ele é destinado a docentes e estudantes de cursos de licenciatura de quaisquer áreas, mas outras pessoas interessadas nessa área de tecnologias digitais para fins pedagógicos também são bem-vindas. No próximo bloco a gente fala sobre o projeto de extensão Alimentos em Ação. Já voltamos. Vamos conhecer agora o Alimentos em Ação. Ele é um projeto de extensão em que a universidade ultrapassa o espaço do campus para atuar na sociedade. Esse projeto é uma parceria entre o Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos, o PET Engali, e o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia. Esse projeto nasceu da ideia de levar um pouco de alimentos, um pouco de carinho a comunidades carentes de Goiânia. Atendemos o Recantinho, a comunidade Recantinho e também o antigo lixão de Aparecida de Goiânia. Esse projeto funciona a partir de doações. Essas doações elas são feitas ou de forma financeira ou de forma material. Com essas doações nós organizamos o que será doado na semana. Então a partir daí elaboramos, produzimos pães, bolos, arroz doce, caldos, canjas, depende do que a gente ganha, né? Varia muito em razão do que chega até nós. O Alimentos em Ação é uma forma de aplicarmos todo o nosso conhecimento teórico da graduação em ações solidárias para atender comunidades. Dentro das comunidades, além da comunidade Recantinho e o antigo lixão, também conseguimos atender a casa do estudante universitário da UFG. A gente acabou de ver aí um projeto de extensão e a UFG acaba de lançar uma capacitação para explicar mais sobre esse tipo de atividade. Esse curso é uma capacitação da PROEC em parceria com a DAD, que é a Diretoria de Desenvolvimento e Acompanhamento de Pessoas da UFG. Nesse curso a gente visa qualificar a extensão, então nós vamos falar bastante sobre o que é extensão, os princípios da extensão, as normativas e também entrar na parte prática, falar do CIGA, módulo extensão, do CIEC 2, então tudo que abarca a extensão universitária e de como ela ocorre também na UFG. Esse curso é voltado para servidores, sejam técnicos administrativos, sejam docentes, e as inscrições podem ser feitas pelo SIG-RH. O curso vai acontecer de 11 de agosto a 10 de setembro, serão 10 encontros de 2 horas cada, sempre nas terças e quintas das 9 às 11 horas. Então serão 20 horas de muito conteúdo e nós aguardamos vocês, esperamos que vocês estejam com a gente nesses encontros virtuais devido à pandemia. A UFG anunciou o retorno das aulas de forma online em 31 de agosto.
E para apoiar estudantes que não têm computadores, lançou a UFG ID, em parceria com a Associação de Egressos e Egressas da UFG. A meta é arrecadar 5.000 equipamentos. Algumas organizações já doaram, como a FEComércio e a Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás. Você pode contribuir. Para saber como, é só acessar o site da UFG. E a campanha UFG Solidária continua arrecadando doações para levar alimentos e produtos de higiene até comunidades vulneráveis durante a pandemia. Você pode transferir ou depositar qualquer valor para a conta que aparece aqui na tela. Bom, o Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Fique em casa se você puder. Use máscara sempre que precisar sair e se cuide. Até a próxima.